Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 3, versos 6 e 7, que dizem: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Bom, querido, Jesus continua explicando que é Nicodemos, porque não resolve nascer de novo fisicamente. Porque essa solução que Nicodemos aventou, que ele imaginou, de voltar à barriga da mãe e nascer de novo, ou seja, recomeçar de novo, ter uma vida do zero, porque meramente isso não resolve. Bom, queridos, isso meramente não resolve é o que Jesus diz: o que nasce da carne é carne. Ou seja, o problema que é a carne, ou seja, que é o pecado, que são as nossas fraquezas, a nossa dificuldade de caráter, os nossos desafios, tudo isso permanece. Então, mesmo que a pessoa nascesse de novo, como é uma solução que algumas religiões propõem, que é a reencarnação, ou seja, a pessoa nasce de novo e tem uma nova chance para fazer melhor, para acertar desta vez, não adianta, porque continua sendo carne, continua tendo as suas tendências, as suas falhas e vai amontoar ainda mais pecados, vai colecionar ainda mais erros na vida, vai continuar ferindo e magoando as pessoas. Ou seja, você continua na estaca zero, porque não resolve o problema, não resolve. O problema é essa natureza nossa física que nos leva a cometer as mais diversas falhas. Então, continuar na carne não resolve, reencarnação não resolve, nada disso resolve. Lá em Jó, capítulo 25, fazem algumas afirmações interessantes. Diz assim: como, pois, pode o homem ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce da mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele, quanto menos o homem. Quanto menos o homem. Então, queridos, veja o que ele diz: como que o homem, tão cheio de falhas, tão pecador, pode ser justo diante de Deus? Até as estrelas mais luminosas são como escuridão para ele. Tamanha é a disparidade da santidade, da bondade, da perfeição de Deus em relação a nós. Nenhum ser humano que consegue sequer imaginar o nível de bondade, de grandeza, de amor, de perfeição que Deus é. Então, não adianta nós tentarmos achar que com um esforço, ou tentando novamente, ou com um pouco mais de inteligência, um pouco mais de conhecimento, nós vamos conseguir. Não vamos, queridos, não vamos atingir o nível de santidade, de perfeição que seria necessário para entrar no reino de Deus. Entrar na perfeição requer perfeição. Entrar no lugar mais perfeito, iluminado do mundo, requer isso, e nós não temos isso. Então, queridos, não adianta nós recorrermos a nós mesmos, não adianta nós confiarmos em nós mesmos, isso não adianta. Não adianta você tentar novamente pela carne, vai falhar novamente. A nossa única alternativa é ir até Deus. Lá em Salmo 51 diz: purifica-me, Deus, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem todo o meu ser. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Então essa é a solução, queridos. A solução é ir até Deus. Permitir que Ele nos purifique, porque aí sim ficaremos tão alvos como a neve. A solução é ir até Ele, porque Ele consegue apagar pecados.
Nossa solução é clamar para que Ele coloque em nós um coração puro, nos dê um espírito estável, e aí sim nós vamos crescer, e aí sim vamos viver uma vida nova. Porque vai ser uma vida onde Deus opera em nós. E não nós tentamos nos transformar. Não, é através dele, aí sim há uma transformação de dentro para fora, uma transformação profunda. E é isso que Deus propõe. E ele vindo à terra e dando a sua vida por nós, primeiro ele quebra essa condenação, quebra a lista enorme de pecados que nós cometemos ao longo da vida. Ele apaga tudo. Lá em Romanos capítulo 8 diz: agora, pois, nenhuma condenação, prestem atenção nisso, queridos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não estão na carne, mas no Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, ou seja, o que era impossível você tentando obedecer, porque estávamos fracos pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, e por causa do pecado, condenou na carne o pecado. Então, queridos, o que era impossível, que era nós obedecermos a tudo 100% do tempo e de forma perfeita, Jesus fez por nós. E agora nós somos livres dessa lei do pecado e da morte, estamos agora seguindo ao Senhor, libertos de toda condenação, porque estamos nele, andando agora, seguindo ao nosso Senhor, seguindo ao nosso Rei. E é por isso que diz que a quem está em Cristo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você pode olhar a vida de uma forma diferente, sem o sobrepeso, sem o esmagamento da culpa e do pecado sobre nós. E agora nós andamos em liberdade, sabendo que Deus já nos perdoou e que Ele está transformando o nosso ser, transformando o nosso coração, e a entrada para o reino dele Ele já conquistou para nós. Em Colossenses capítulo 2, um trecho muito importante, nos diz que tendo sido sepultados com Ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé do poder de Deus, que o batismo ele simboliza, que nós estamos morrendo para a vida do nosso esforço próprio e estamos ressuscitando. Quando a pessoa se ergue das águas, ela está ressuscitando para seguir a vida com Cristo. E vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, primeiro, fazendo o quê? Perdoando-nos todos os delitos e riscando o escrito de dívidas que havia contra nós, o qual nos era contrário, removeu da nossa vida, encravando na cruz. Então é isso, queridos. Ele nos perdoa e todo escrito de dívida que nós tínhamos, Ele rasgou. Nós estamos libertos de tudo isso. E agora, Ele começa essa obra em nós e vai realizando, pouco a pouco, vai transformando o nosso ser, vai nos edificando. Mas sabendo todos nós perdoados, todos nós filhos dele, porque nós nascemos, quando nós recebemos o que Jesus fez por nós, nós nascemos para uma vida nova, uma vida como filhos de Deus, uma vida seguindo o Pai, debaixo da proteção dele. E interessante que nesse texto aqui Jesus diz: vocês precisam nascer de novo. E ele fala isso, vocês, se excluindo, porque ele não precisava. Primeiro, porque ele era Deus. Segundo, porque ele não tinha pecado. Então, todos nós necessitamos desse novo nascimento, que é abandonar a tentativa de nos salvar, pelo esforço próprio ou de sabedoria própria, achar que vamos ser bons o suficientes para chegar no reino de Deus. Não. É reconhecer as nossas fraquezas, nos arrepender e dizer: Senhor, tem misericórdia. Me dá um coração novo, me dá um espírito estável, perdoa os meus pecados. E aí, queridos, Ele limpa todo o passado
e constrói junto conosco um futuro na presença dele. Meus amados, que a gente possa caminhar com ele e ir aprendendo, né, da vida de religião de Nicodemos ficando para trás e agora uma vida nova, em que Deus faz parte, em que Deus é o protagonista, é Ele que está atuando, efetuando em nós o querer e o realizar, e Ele vai nos edificando mais e mais, cada um de nós, até o ponto onde chegaremos no reino dele. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.